Vamos a pensar acerca de Deus Pai. Peço que você abra sua Bíblia, 1 João 3. Pastor Mateus, até que horas a gente tem assim? 11 e tanto, adoro quando alguém fala isso tanto. 11 e tanto. Bom, meu número relógio são 9h20. Está errado. Assustou aí alguém, teve um laugh aqui, bem nervoso assim. 1 João 3, de 1 a 3. Não é o Evangelho de João, é o Epístola de João, tá bom? Agora, né? Escuta com fé a leitura da palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele. Oremos. Senhor, estamos aqui diante de Ti, nessa chácara do Teu povo, gratos pela oportunidade de, rodeados pela natureza e alimentados pelo café da manhã, aprendermos de Ti. Pedimos que o Senhor abençoe essa fala, que seja proveitosa ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Quantos anos você tinha quando você foi adotado? Quantos anos você tinha quando você foi adotado? Talvez você tenha sido adotado bem novinho mesmo, e você nem se lembra, você já cresceu como parte da família. Talvez você tenha sido adotado alguns pouquinhos anos atrás, como rebelde, adolescente, fugindo de casa. Talvez você tenha sido adotado já na faculdade, já alguém formado, talvez até já casado, alguns de vocês aqui são casados. Quantos anos você tinha quando Deus Pai te adotou? A adoção é algo um tanto fora do nosso radar muitas vezes, mas a Bíblia nos ensina que todo cristão foi adotado. E a gente sabe muito pouco sobre isso, sobre a teologia da adoção, de como Deus Pai fez a gente se tornar filho dele. E também a gente entende muito pouco sobre a adoção humana, como que nós podemos adotar. Talvez um dia, motivados por piadas, você tenha desconfiado: será que sou adotado? Meu cabelo é diferente, não tenho o nariz da família. Deixa eu ser muito claro para você: você é adotado. Você não nasceu na casa de Deus Pai. Mas hoje, junto com o apóstolo João, nós vamos explorar essa maravilhosa verdade acerca de como Deus se torna o nosso Pai. E espero também que, ao explorarmos isso com mais cuidado, isso acalme também algumas dúvidas e inquietações do seu coração sobre a adoção humana também. Hoje nós veremos em 1 João 3, de 1 a 3, que Deus Pai, no seu imenso amor, nos adota na sua família, fazendo a gente ficar parecido com o seu filho. Esse é o resumo da mensagem. Deus Pai, no seu grande amor, nos adota na sua família e nos faz ficar parecidos com o seu filho. A gente vai ver isso em alguns pontos. Primeira coisa a notar hoje é que nós nascemos longe da casa de Deus e nós precisamos de Pai. Olha de novo o texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. A forma grega do que João está fazendo aqui é algo chocante. Ele fala: presta atenção, para tudo. Como estudante de jornalismo, um dos meus sonhos sempre foi dizer: parem as máquinas. Cheguei com uma notícia bombástica. João vinha aqui explicando coisas importantes sobre como é o desenvolvimento espiritual do crente e várias coisas assim, e de repente ele fala: parem as máquinas. Eu tenho uma notícia estrondosa para vocês. Eu vou falar para vocês do Deus Pai, que nos ama tanto, que Ele mostrou o seu amor nos adotando, nos fazendo filhos de Deus, e de fato somos. Entenda isso de uma vez por todas: criaturas não são filhos. Talvez a gente possa falar com senso universal de uma paternidade divina sobre toda a criação, mas a verdade bíblica é que nenhum de nós nasceu filho de Deus. A única maneira de você se tornar filho de Deus é por meio da adoção.
Mas a adoção soa para a gente como alguma coisa muito fora, não soa? Muito distante. Acaba sendo assim, alguns pensam assim, quando um casal tem muita dificuldade de engravidar, aí eles começam a pensar em adoção. A gente nem lida muito bem com essa ideia de adoção, parece uma coisa assim meio feia, uma coisa que a gente não quer falar muito, não parece? Mesmo os pais, às vezes, tolamente fazem isso ao apresentar seus filhos, por exemplo, falam assim, então esses aqui são meus filhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, e o Luizinho é adotado. Pais fazem esse tipo de coisa, mas pais não falam, esse é o Zezinho, ele é prematuro, esse é o Guinho, normal com anestesia, esse é o Luizinho, adotado. De certa forma, como ele chegou na família é irrelevante. É irrelevante, irmãos. Ele é da família. Talvez você tenha brincado várias vezes, falando para o seu irmão algo assim, você é adotado, como se algo fosse algo ruim. Como se não fosse um elogio. Como se não fosse algo supremamente belo. Mas olha o mundo quebrado ao teu redor. Olha a necessidade de adoção. Por exemplo, quando acontece um terremoto, sei lá, no Haiti ou qualquer lugar desses, uma tragédia dessas causa muito dano, enormes perdas, precisam de comida, precisam de remédio, precisam de equipes médicas que cheguem rápido, precisam de hospitais, precisam de doses cavalares de morfina. Mas sabe qual é uma das grandes necessidades advindas de terremotos e tragédias naturais como essa? Adoção. Porque vão ficar muitas e muitas crianças e adolescentes precisando de família. E entenda, com a gente não é diferente. Nós estamos nessa situação porque no nosso mundo aconteceu uma tragédia de proporções globais. Não um terremoto num certo país, não um tsunami na Tailândia, não uma coisinha localizada, mas a queda, o pecado quebrou o mundo, e esse desastre global fez com que todos nasçam órfãos, todos venham filhos rebeldes por natureza. Tem um autor chamado Russell Moore, ele escreveu um livro sobre o assunto chamado Adoção. Compre um, leia, vai ser bom para você. Ele diz o seguinte: é verdade que a adoção não é algo natural. Temos adoção porque vivemos num mundo sofrendo sob a maldição do pecado e da morte. Pais abandonam mães, mães engravidam sem casar-se, pais são mortos, doenças destroem vilas. Não era assim no começo. O mundo está certo, o pecado quebrou o mundo, e às vezes a gente trata isso como algo não natural, como se o natural fosse ter filhos biológicos apenas, mas ao falar isso você se esquece que você não vive no mundo normal, você vive no mundo quebrado, e a adoção é uma parte natural de um mundo que não é mais como deveria ser. Muitas vezes, quando eu oriento casais acerca dessa questão de adoção, as pessoas ficam muito preocupadas com coisas como, mas e a origem da criança? Mas e a origem dela? Provavelmente drogas, algum tipo de violência, abuso, prostituição, maus tratos. O Moore dá um exemplo. Imagina que você chega na vara da infância e trazem para você um menino de 12 anos para você conhecer. E eles falam, ele está fazendo terapia desde os 3 anos, ele anda queimando coisas, fazendo experiências sexuais, toda a família envolve abuso, assassinato, crime e violência. Você aceitaria essa criança? O Moore pergunta, você reagiria com calma ao vê-la pegando uma faca na cozinha? Essa criança é você, e sou eu. É isso que o Evangelho nos fala. O nosso pai biológico tem presas, ele parece mais com cobra do que com gente. E se nós fomos deixados à nossa própria mercê, nós seremos tão reptilianos como ele. Mas a adoção muda tudo. A igreja é a coleção de pessoas que vêm do histórico pior que o mundo tem a oferecer. Todos nós temos uma história sombria, porque todos nós somos filhos de Adão. Todos nós somos parte desse mundo quebrado. E a boa notícia do Evangelho, meus caros, é que o passado não define quem nós somos. Todos viemos de uma situação tenebrosa. Mas talvez você não costume pensar em você mesmo como alguém assim. Talvez você não pense que seria necessário muito amor para te adotar, porque afinal você é tão legal, afinal você é tão especial.
Afinal, quem não gostaria de ter você como filha? Quem não gostaria de ter você como filho? Mas para João isso é impressionante. Parem as máquinas, vejam que grande amor nos tem dado Deus Pai. Ele quis botar a gente na família, Ele quis botar a gente dentro de casa, Ele quis nos adotar, Ele quis fazer a gente filhos dele. Queridos, a adoção é algo mais amplo e mais profundo do que meramente o último recurso de um casal. Mesmo filhos de sangue têm de ser adotados no coração e aprender a viver na família em que nasceram. E vocês sabem muitas vezes que filhos de sangue se estranham, se afastam. Marido e esposa adotam um ao outro como parte de si mesmo ao se tornarem uma só carne. Irmãos da fé, como o povo da federação, se adotam uns aos outros na fraternidade da fé, reconhecendo que nós, pela adoção, temos um Pai em comum. Amigos se adotam, trocando o coração em cumplicidade e amor fraterno. Queridos, a adoção está em toda parte. A adoção é parte dessa vida. E João está chocado com a maravilhosa verdade de que Deus Pai resolveu adotar a gente. E assim a gente vai ver com mais clareza isso no nosso segundo ponto, que nós somos adotados por um Deus Pai amoroso. De novo, veja o verso 1. Vede que grande amor. Na língua original, ele usou uma expressão que se perde um pouquinho na tradução, mas o que ele disse foi: de que país é esse amor? De que mundo é esse amor? Um amor que faz aquilo que não é natural, um amor que não se vê nessa terra, um amor que tem que vir de fora. O natural teria sido enviar cada um de nós seres humanos para o mesmo destino que ele vai enviar a velha serpente. Porém, o amor de Deus Pai mudou toda a história. Veja, isso aqui é 60 anos depois, mais ou menos, de João ter sido salvo por Jesus Cristo. 6 décadas. 60 anos depois, e João continua chocado com isso. João continua besta com aquilo que seu Salvador Jesus Cristo fez por ele. Entenda, a história do mundo é a história do Pai, de Deus Pai, formando uma família para si, formando uma família por meio do trabalho do irmão mais velho, o Filho unigênito Jesus Cristo. Aliás, eu preciso parar um pouquinho e falar disso. A gente pensa em Deus Pai, a gente associa com a figura que nós temos de nosso Pai terreno. E talvez você pense num pai ausente, talvez um pai que você nunca nem conheceu, talvez um pai sem afeto, talvez um pai constantemente irado e sem paciência com você, talvez um pai insensível, um pai que nunca se envolvia com as coisas do seu cotidiano. Perceba, talvez você tenha um pai assim, e é triste, eu sinto muito por isso. Mas entenda, por favor, que essas são distorções. A verdadeira paternidade, o verdadeiro pai, é Ele. Ele é o padrão do que é um pai de verdade. É o bom Pai Celestial. E entenda, meu caro, nós nos tornamos filhos dele por meio da adoção. É disso que João está falando aqui. E a Bíblia fala disso em toda parte, só que às vezes a gente não tem olhos para ver. Eu vou trazer citações de alguns trechos rapidamente, eu não vou pedir para você abrir todos, iria demorar muito, mas por exemplo, em Efésios 1, Paulo fala que nós fomos predestinados para salvação, é isso que veio na sua mente? Adoção é o que Paulo fala. Predestinados para adoção. A predestinação que a gente entende, estuda, ela existe para quê? Para você que não era filho ser adotado por ele. Os gentios do novo pacto foram adotados na família de Deus, mas é interessante que Israel também foi adotado. Não é que Israel é o filho original e depois entraram os adotivos, nós. Não, todos são. Paulo fala isso em Romanos 9,4, que eles foram os primeiros a serem chamados. Em Ezequiel 16,3, o profeta fala, Deus fala para Israel: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu, a tua mãe era eteia. Houve um tempo em que os judeus também não eram povo de Deus, os hebreus não eram, eles foram adotados. E nós, gentios,
Nós, povos da terra, nós fomos adotados como havia sido prometido para pai Abraão. Lembra que foi prometido para Abraão que a descendência dele seria numerosa como o quê? As estrelas do céu. E você já parou para pensar que quando a Bíblia fala disso, ela não estava falando apenas de descendência genética? Sabia disso? Paulo fala lá em Gálatas 3: sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, atenção, os que têm direito de se chamarem filhos de Abraão, não são aqueles que carregam o sangue de Abraão nas suas veias, são aqueles que pela mesma fé de Abraão foram adotados. A gente canta pai Abraão tem muitos filhos, não canta? É verdade, mas só é verdade por causa da adoção, porque nós não somos descendentes dele de sangue. Em Gálatas 4, Paulo fala: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E perceba como a própria vida de Jesus nos ilustra isso, porque a carne humana era incapaz de produzir um descendente digno de redimir o povo de Deus. A humanidade é espiritualmente estéril. A humanidade era incapaz de produzir um ser humano adequado para cumprir a lei. Foi necessário que houvesse a intervenção do próprio Espírito Santo de Deus sobre Maria, para que Deus o Filho encarnasse. Veja as três pessoas da Trindade em ação. O projeto do Pai de nos adotar se dá como? Quando outra pessoa, o Espírito, coloca Deus o Filho, a outra pessoa, dentro do ventre de uma jovem judia, chamada Maria. Ele cresce como todos nós crescemos dentro de uma barriga. E o que acontece logo depois do nascimento dele? O que acontece? Ele é adotado. Por quem? Por José. Ele é da linhagem de Davi, por ser adotado por José. Você já tinha pensado nisso? A primeira pessoa para quem Jesus falou Abba foi José, seu pai adotivo. A primeira pessoa que ouviu da boca do nosso Salvador Abba foi José, com ele pequenininho. E veja, ele pertence à casa de Davi tão verdadeiramente como se ele fosse filho de sangue. Filho adotivo não é menos filho. Filho adotivo é filho também. Não perca de vista o fato de que Tiago, lá na sua epístola, Tiago, que era irmão de Jesus, lembra dele? Tiago, irmão de Jesus, filho de José, com Maria, ele escreveu que verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Está no coração daquele povo. Passeie pelos evangelhos e você vai ver isso em toda parte. Em João 1, 12 e 13 diz: aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perceba, é assim que você se torna filho de Deus Pai, quando o Espírito Santo de Deus Pai, terceira pessoa da Trindade, faz você nascer de novo. Em nosso primeiro nascimento, nós não somos parte da família, mas se nós nascermos de novo, pela obra do Espírito, nós seremos da família. Está vendo como todas as pessoas da Trindade estão trabalhando juntas? O anseio do Pai é que nós sejamos filhos dele. Jesus vem para morrer por nós. O Espírito faz a gente nascer de novo. E todo esse trabalho conjunto das pessoas da Trindade tem o grande objetivo de fazer você virar filho de Deus. Antes de morrer, Jesus falou para os seus, está lá em João 14, 18: eu não vos deixarei órfãos. Essa foi a promessa dele. E o que Jesus diz logo após a ressurreição? Abre comigo em João 20, eu quero que você veja.
Em João 20, o túmulo está vazio, mas as mulheres estão procurando. As mulheres acham que Jesus foi roubado. Olha a partir do verso 13 comigo. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela estava achando que tinham roubado o corpo de Jesus. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem? Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Eu imagino um sorrisinho mal disfarçado na boca do Senhor. A quem procuras? E ela, supondo ser ele jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, eu levarei. Ela nem se ligou ainda que é Jesus, ela achou que é o jardineiro. Me fala onde está o corpo, vai, eu pego lá de volta. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Tá? Jesus está para voltar para estar com o Pai. Só que olha o que ele diz agora: mas vai ter com quem? Com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o que acabou de acontecer depois da morte e da ressurreição de Jesus. Adoção. Maria vai falar para os meus irmãos. Vai falar para os meus irmãos o que você viu. Eu estou indo para a casa do meu pai, pai deles também. Antes não era, agora é. Agora é pai deles também. É de aquecer o coração, não? É interessante porque nós focamos tanto em outras obras de Cristo, a sua justificação e a santificação, e claro, Paulo fala que a justificação é o próprio Evangelho, de certa forma, mas você precisa ver a adoção em toda parte. Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz para que nós fôssemos adotados. Jesus foi feito órfão, por assim dizer, para que eu fosse feito filho. Jesus feito órfão, você feito filho. Há muito mais que isso. A Bíblia aponta nessa direção em vários lugares. Esse é Deus Pai, alguém que, sendo todo poderoso e todo glorioso, também é todo amoroso. Todo amoroso. E Ele entregou seu Filho amado para a gente que não valia nada poder se tornar parte da família. A Bíblia nos diz que Cristo não se envergonha de chamar a gente de seu irmão. Já lembra desse texto? Essa é outra ansiedade comum em muitos. Como os irmãos vão reagir? E não é de maneira nenhuma para mascarar as dificuldades, mas às vezes as pessoas ficam assim: mas eu vou adotar uma criança, eu já tenho duas, como que vai ser essa relação? E são diferentes e tudo mais. Olha a Escritura. Olha o amor de Cristo, o irmão mais velho, por nós, os irmãos mais novos, que fomos adotados e somos todos muito diferentes. Se nós cremos no Evangelho, nós cremos que famílias podem ser expandidas e formadas por meio de gente que não partilha o mesmo material genético. E a Bíblia inteirinha sussurra na direção de que Deus está construindo para si uma família multicolorida, com gente de todo tipo, de todas as tribos, línguas e nações. E você tem que deixar essa verdade ser clara aos seus olhos, meu irmão. Nós estamos tão acostumados a pensar uns nos outros em termos de irmão e irmã. A gente fala isso, né? Bom dia, irmã, quando a gente não sabe o nome da irmã, né? Oi, irmã. Aqui no acampamento, ainda mais tem gente de várias igrejas, eu já vi mais ou menos o nome. Oi, irmão, oi, irmã. E a gente está tão acostumado que a gente trata como se fosse só um pronome, um título, ou alguma coisa assim. Mas a gente perdeu a habilidade de ficar chocado com isso. Nós não vemos como isso é uma forma de nós falarmos de adoção todas as vezes. Todas as vezes que alguém chega e fala: bom dia, irmãos, vamos começar nosso culto, essa pessoa está lembrando você acerca da glória da adoção que Deus Pai fez conosco. Essa é a seriedade do que acontece. Judeus como João e como Paulo escrevem cartas para pessoas que nasceram nos lugares errados, por assim dizer. Ele escreve cartas para gente que veio de família pagã e rebelde, de gente que até uma geração atrás adoravam falsos deuses e faziam das piores perversidades do mundo. E Paulo e João escrevem para essas pessoas, ele chama essas pessoas de
irmãos. Mesmo que até ontem você estivesse por aí perdido aprontando, se você entrar na família, você vai ser chamada de irmão. Mesmo que você ainda não pareça com a gente muito no jeito de falar, mesmo que você ainda não saiba direito como a gente se comporta aqui nessa casa nova, você já é um dos nossos. Você não vai se tornar um dos nossos quando você aprender as regras da casa. Não, primeiro você se torna um dos nossos porque Deus Pai te adota, e aí aos poucos você vai aprendendo a viver aqui com a gente. Porque a bela verdade do Evangelho é que em Cristo, antigos inimigos se tornam irmãos. Veja, meu caro, se isso é verdade verticalmente e tem consequências horizontais, por que não vai ser verdade também aqui, no nível dos nossos relacionamentos, na adoção de humanos? Veja, eu não estou tentando fazer você sentir culpado, coisa assim. A última coisa que eu quero é casais adotando por mera culpa. Mas é importante que se entenda que você é um fruto de um amor tal que foi levado à adoção. E entender sim que o povo do Senhor precisa ter uma cultura de incentivo à adoção. Amar e incentivar a adoção é entender que acreditamos na grande comissão e que estamos dispostos a ilustrar, inclusive com nossa própria vida. A adoção é contracultural. A adoção é a afirmação de que qualquer vida tem valor. Nós afirmamos o valor da diversidade étnica. Afirmamos o valor igual de meninos e meninas, afirmamos o valor da vida de deficientes, afirmamos perante um mundo preocupado com independência, que nós dependeremos de Deus em tudo, inclusive para prover para mais uma boquinha. E a igreja do Senhor, que se levanta com indignação contra o aborto, tem de ser com o mesmo entusiasmo, ferozmente, promotora da cultura de adoção. Porque essa é a solução. Essa é a solução. A história nos conta que os romanos achavam estranho o cuidado que os cristãos tinham para com crianças numa cultura de morte aos fracos e menores. É contra-intuitivo para esse mundo que nós não mataremos crianças porque são deficientes ou porque irão ser difíceis de cuidar, ou por serem meninas, como em alguns países, ou porque já tem filho demais. É contra-intuitivo, é um amor que não é deste mundo, não é mesmo. Percebe como isso pode enfeitar a verdade do Evangelho? A igreja brasileira precisa acordar para isso. A igreja nos Estados Unidos está muito mais atenta a isso, a conferências, a livros, a movimentos, a grupos de apoio, a toda sorte de coisa, para tentar ajudar. Lembro de um pastor que certa vez nos Estados Unidos entrou em contato com o equivalente à vara da infância no seu condado. O condado é a unidade menor de um estado. Lá os estados são divididos em condados, talvez algo parecido com as regiões administrativas que a gente tem aqui. E eles entraram em contato e perguntaram algo como: quantas adoções seriam necessárias para a gente zerar os orfanatos do nosso condado? E o pessoal da vara da infância disse algo: precisaríamos de 50. E 50 famílias daquela igreja adotaram todas as crianças que estavam aí. Você percebe como se ilustra o Evangelho? Você percebe como se mostra que a gente acredita que pessoas que não nasceram parte da família podem se tornar parte da família por meio de um amor sacrificial? Foi isso que o Pai fez por nós. Você quer conhecer Deus Pai? Ele é o Pai amoroso, que botou essa galera toda para dentro de casa. É mais do que vocês só, muita gente. Tem gente de todo lado. É um amor que não é desse mundo. É um amor que bota para dentro de casa. Esse era o terceiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto é o que acontece depois que a gente entra. A gente começa a ficar parecido com o irmão mais velho. Olha de novo na Bíblia, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Veja, no processo de adoção, os filhos têm de aprender a viver na casa dos pais. Tem que aprender. E essa é uma das maiores dificuldades e barreiras para quem está pensando em adoção. Será que a criança vai se acostumar com a gente? Será que a criança vai aprender as regras? Será que ela vai gostar dos nossos tipos de programas, nossos tipos de passeios? Será que ela vai se dar bem com a família já estabelecida? Será? Veja, a mesma inquietação se mostra conosco também. Será que essa brasileirada que Deus está chamando para se tornar crente vai aprender a ser crente? Será que se a gente levar o evangelho lá entre as tribos perdidas da Amazônia, esse povo acostumado a andar pelado, comer jacaré, será que esse povo vai aprender a ser crente? Será? Será que se a gente levar o evangelho a muçulmanos que passaram uma vida tratando mulheres de um jeito péssimo, fazendo coisas horrorosas, orando para falsos deuses, será que esse povo vai aprender mesmo a ser crente e a viver como gente da família? Eu espero que sim. Ou então a gente não acredita no evangelho. Porque o evangelho não é apenas a respeito de salvar a pessoa para um dia depois da morte ela ir para cima em vez de ir para baixo. O evangelho tem a ver com isso aqui. A transformação que acontece já nesta vida. No processo de adoção é assim. Nós já somos filhos de Deus, João fala isso, nada muda isso, ele diz, já somos filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo que já somos, ainda não está claro aquilo que nós seremos, ainda não está óbvio, não está patente, porque nós estamos aprendendo, nós estamos nos acostumando, nós estamos sendo treinados. E veja, deixar a velha identidade, deixar o velho homem é parte disso. Deus chama cada um de nós a deixar o velho homem, deixar a vida pregressa, deixar a sua idolatria e começar a viver na casa do Pai, e não é fácil muitas vezes. E interessante porque quando você muda de casa, parte do que acontece é precisamente você adquirir uma nova identidade. Pulou meu voz, tudo bem. É você adquirir uma nova identidade, é você se tornar parte da nova família. E sabe, é por isso que é importante que as nossas crianças aprendam acerca da história de Moisés liderando o povo para sair do Egito. Que eles aprendam a história de Abraão subindo a montanha com Isaac, que eles aprendam as histórias de Salomão e a sua sabedoria, que eles aprendam sobre o dia que vovô Jacó machucou a perna numa luta com um anjo. Sabe por que eles precisam aprender essas coisas? Porque essa é a história da família. Assim como a gente se reúne para contar histórias do vovô, do bisavô e de tudo mais, quando na igreja a gente conta as histórias da família, a gente está dando uma nova identidade para cada um dos cristãos. Sabe, uma verdade chocante que está envolvida nisso aqui é que estranhamente muitas vezes nós queremos voltar para o orfanato. Poucos pais adotivos estão preparados para essa realidade chocante de que às vezes as crianças vão sentir falta da casa suja, cheia de ratos, e do abrigo impessoal e superlotado, ou da mãe negligente ou do pai que maltratava. Por quê? Porque embora fosse péssimo, era o que se conhecia. E às vezes assusta a gente ser colocado numa nova situação, não tinha outro referencial, isso era casa. Isso era casa. E nós, quando fomos retirados, nós não tínhamos alimento, não tínhamos instruções, mas é a vida que a gente conhecia. E a Bíblia nos fala, por exemplo, que os hebreus muitas vezes quiseram voltar para o Egito, um negócio tão esquisito isso. Saíram do Egito, mas queriam voltar para o Egito, estavam com saudade da cebola, saudade de carne, saudade disso, daquilo. Vocês eram escravos, gente, vocês eram maltratados. Parece pior sair de lá. E sabe, você, meu irmão, minha irmã, você está num processo chamado santificação. Cada um de vocês. Às vezes a gente arruma umas descrições meio complexas porque é isso. Deixa eu dar uma bem simples para você não esquecer nunca. Santificação é fazer você, irmão mais novo, imitar o irmão mais velho, Jesus. Entendeu? Você é o irmão mais novo, você tem um irmão mais velho que chama Jesus, e você está aprendendo a imitá-lo. Muitas vezes o seu coração não vai querer fazer isso, você vai querer fazer que nem você fazia no orfanato.
Vai levar um tempão para extrair a idolatria do seu coração, mas vai sair. Vai sair. É o que ele diz: quando ele aparecer, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Outra preocupação muito comum quando se fala em adoção é a questão étnica. Mas será pais brancos, caucasianos adotarem uma criança negra, ou pais negros adotarem uma criança oriental, qualquer coisa assim? Como que você vê isso? Adotar alguém mais parecido é mais fácil, né? Sabe por que é mais fácil? Porque você ainda está entendendo a adoção errado. Porque você ainda acha que é preciso fazer as pessoas acharem que não foi adotado, acharem que não veio de você. Mas a nossa adoção celestial foi interracial, não foi? Interétnica, melhor dizendo. Eu não era judeu, eu não era filho de Abraão, mas agora eu sou. Agora eu sou. E lembra que semelhança não é primariamente física. Semelhança tem a ver com jeito, com palavreado, com estilo. E a Bíblia nos fala que um discípulo é alguém que fica parecido com o seu mestre, e nós vamos ficar parecidos com Jesus. Sim. Não é que o nosso nariz vai ficar igual ao dele quando a gente encontrar com Jesus. Olha só, todo mundo ficou com o nariz igual. Não é isso. Mas é a nossa imitação. Alguns de vocês têm irmão mais novo, não tem? Era meio chato quando você era criança e o irmão mais novo ficava querendo te imitar, não era chato? Tudo que você fazia, ele queria fazer coisa, mãe, tá me imitando. No caso aqui é bom, é você imitando. Ao mesmo tempo, há um aspecto futuro dessa adoção. Nós ainda seremos adotados plenamente. Em Paulo fala em Romanos 8,15: não recebestes o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Deus nos libertou, Ele nos fez herdeiros de todas as coisas, mas nós ainda não chegamos lá, porque Ele ainda está trabalhando nesse mundo, mas vai chegar. E estranhamente, talvez você, meu irmão, minha irmã, ainda esteja agarrado a esse mundo de um jeito que você não devia estar. Imagina uma criança que no orfanato só tinha um único brinquedo, era um Buzz Lightyear. Só que esse Buzz Lightyear, ele chegou no orfanato quando uma família doou, porque já estava quebrado. O vidro do capacete está rachado, o rosto está todo pintado com canetinha, o som, quando você aperta o botãozinho, não funciona mais, aquela perninha articulada está enferrujada e não dobra, a mão foi ruída por uma outra criança, mas a criança que ganhou esse brinquedo já ganhou nesse estado, e ela ama aquele brinquedo mesmo naquele estado. Esse é você. Você ainda ama esse mundo mais do que deveria, embora ele esteja ruído, pichado e quebrado, porque quando você recebeu esse mundo já estava assim. Mas Deus está te falando, querido, que não vai ser assim para sempre. Ao trazer você para a família dele, Deus Pai, no seu amor, promete: aguenta aí, eu estou limpando esse mundo todinho, eu estou arrumando essa casa todinha para a nossa família viver. Esse mundo está em obras, a inconveniência existe, mas vai ser para o nosso conforto. Você tem essa esperança em Cristo, meu caro? Você é de Jesus? Então para de viver como se você ainda fosse do orfanato. Deixa essas coisas que te amarram e viva como filho. É o que ele diz no verso 3. Percebeu? E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Justamente porque a gente sabe agora que esse mundo está quebrado, justamente porque nós fomos colocados na família de Deus, a gente pode com alegria deixar as velhas alegrias desse mundo e caminhar na direção daquilo que é eterno. O mundo não nos conhece como João ensina, porque o mundo não conhece Jesus. E cada vez mais você vai ser chamado a entender quem você é.
na sua nova identidade de filho. Você percebe que isso tem até consequências para o evangelismo? Parte do nosso entendimento é que nós estamos num grande orfanato e a gente sai por aí mundo afora, convidando pessoas a deixarem o orfanato para irem morar na casa do Pai. Você já tinha pensado em evangelismo em termos de adoção? Você tem o direito de chamar pelos 4 cantos da terra pessoas para se juntarem a essa família. Pode dizer, se você quiser, vem. Você vai ser adotado também. E muitos vão topar. Isso tem consequências para o evangelismo, isso tem consequências para a comunidade. Mais cedo na carta, João fala do teste do amor. Ele fala sobre um amor que prova que nós somos filhos de Deus. Essas pessoas aqui no acampamento são teus irmãos. Vocês são filhos do mesmo Pai Celestial. E você precisa aprender a amá-los como esse Pai ama. Não faz sentido um filho adotivo desprezar outros filhos adotivos. Se você está aqui, você precisa amar e não desprezar os seus irmãos e irmãs. Ai, mas tem uma turma lá no acampamento que é tão difícil de amar. É claro que é. Olha de onde eles vieram. Claro que é. Olha de onde você veio. Todos nós estamos sendo transformados. É interessante, muitas vezes essa questão traz inconvenientes. O Moore, mais uma vez, no seu livro sobre adoção, diz: todo pai que tem uma casa, uma mistura de filhos biológicos e adotivos, ou mesmo 2 adotivos, já teve que responder a pergunta: então, eles são irmãos? E ele responde: sim, são. Não, você sabe o que eu estou querendo dizer? Eles são irmãos. E a realidade acerca de nossas vidas é que já vivemos juntos em família, mas para muitos de vocês essa relação de irmãos é como uma relação de segunda classe, como se quando a Bíblia fala que nós somos irmãos, a Bíblia não estivesse falando sério. E Moore responde da seguinte forma: a nossa adoção tem a ver com o dia quando os túmulos estarão vazios. Quando a grande assembleia da Igreja de Cristo se reunir perante o tribunal. Um dia os principados e potestades nos acusarão e olharão mais uma vez para nós e dirão: antigos assassinos, fornicadores, idólatras, antigos incircuncisos na carne, e perguntarão: e aí, são irmãos? E a esperança dos filhos adotivos é que aquela mesma voz que trovejou sobre o Jordão falando com Jesus vai dizer: agora sim. Eu não sei onde você mora, eu não sei se você é de Cristo. Se você ainda não é, eu te chamo para que venha hoje. Venha para a casa do Pai. Tem lugar para você, tá? Tem. Mesmo com a sua história, mesmo com o que acontece aí no seu coração, tem lugar para você. Venha. Teu irmão mais velho já fez tudo o que era necessário para que você viesse. Você não tem como tirar a si mesmo do orfanato. Jesus, porém, pagou o preço da vida de todo aquele que nele crê. E você precisa, cristão, aprender a amar a adoção. A adoção é uma declaração para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro ouvir que nós acreditamos piamente que órfãos e abandonados podem se tornar filhos, e a gente acredita nisso até sangrar. E acreditamos nisso porque o Filho de Deus, Pai, sangrou. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados